Você aceitaria pagar R$100 por um simples cafezinho na padaria do seu bairro? Ou então R$50 por um cacho de bananas? Acho que não. E no mercado de capitais, as coisas não são muito diferentes. Ninguém quer ou deveria querer pagar um preço maior do que vale um ativo. No caso do cafezinho, é só avaliar o quanto se cobra por uma xícara de café em padarias semelhantes. E no caso das bananas, a mesma coisa. Deve-se procurar o preço cobrado da fruta em feiras e mercados. Mas só quando nos damos conta que um preço está fora da realidade do mercado é que podemos fugir das pegadinhas. E dessa forma conseguimos tentar identificar o valor justo de um produto. Para quem não sabe, isso se chama valuation. O Cafeína de hoje vai explicar nos mínimos detalhes como fazer o valuation das ações das empresas listadas em bolsa. Se você não quer comprar gato por lebre, não perca que começamos depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, Doni, algo diferente paira no ar. O que seria? Não sei. Ares novos? Meninos Anuta aprontando algo? Não sabemos. Eu sei que sexta-feira começa o primeiro dia do resto das nossas vidas. Sexta-feira, fique de olho. Não perca. Não daremos spoiler, mas vamos falar a respeito de valuation, né? Uma palavra muito usada no mercado financeiro. Quando você pega relatórios, análises, vez ou outra tá lá brotando esse termo, valuation. A palavra valuation significa avaliação de empresas. Esse é o processo de estimar o valor real de uma companhia, determinando o preço justo e o retorno de um investimento em suas ações. E com base nesse valor é que os analistas fazem recomendações de compra ou venda de um determinado ativo. Ao comparar preços e tentar identificar o valor justo de um ativo, o investidor está fazendo uma economia de capital, além de uma margem de segurança na compra. Isso porque, caso alguma coisa aconteça com essa empresa que afete negativamente os seus lucros e resultados, o investidor estará naturalmente mais protegido do que aqueles que compraram ativos em preços mais caros. Ao comprar uma ação por um valuation dito caro, estimando um alto potencial de crescimento no futuro, pode colocar em situação de risco o investidor. Estou falando de risco de perdas. Mas quando um investidor compra uma ação com um preço sobre lucro menor, essa empresa também deve gerar maiores dividendos para o investidor e possivelmente um maior potencial de valorização a longo prazo. Então, se temos, por exemplo, duas empresas com fundamentos históricos semelhantes que operam no mesmo setor, mas a primeira negocia por 10 vezes o lucro e a segunda por 15, obviamente, a primeira está mais barata. Mas aí você tem que lembrar por que ela está mais barata. Eu gosto de supor que o mercado é eficiente. Então, se ela está mais barata, tem algum risco, eu não estou vendo que existe. Há quem acredite que o mercado não é eficiente, ou pelo menos não toda a parte do tempo. Então, ele fala assim, não, essa é uma disfunção do mercado, ela está muito barata, ou eventualmente a outra está muito cara. Mas só para a gente não ficar, passar a informação que existe empresas fora de preço. Pode existir, mas por um curto período de tempo, e é improvável que o mercado não detecte, dado que tem muita gente olhando para essas empresas. E dentro da metodologia do valuation existem várias técnicas de avaliações que podem ser usadas para fazer conjecturas sobre o valor de uma empresa. Múltiplos de mercado, valuation contábil, valuation de liquidação, valuation pré-investimento, valuation pós-investimento, fluxo de caixa descontado. Enfim, muitas alternativas. No caso dos múltiplos do mercado, valuation prevê uma avaliação através da comparação relativa dos indicadores de empresas que atuam em um determinado setor. Aqui o valor referencial mais usado é o EBITDA, que algumas pessoas chamam de EBITDA também, e ele expressa o lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação ou amortização. Essa é uma metodologia muito utilizada, sobretudo pela facilidade na aplicação. Porém, esse método também tem algumas falhas. Nem sempre é possível encontrar empresas tão semelhantes, do mesmo setor, com modelos de negócios parecidos. E aí, ao usar um modelo de comparação, alguns pontos, e aí, leia-se, riscos, podem estar sendo desconsiderados. Também tem a questão da liquidez. Às vezes uma empresa está mais barata porque ela não tem liquidez. E a gente sabe que tem o risco de liquidez. Traduzindo, é o risco de você querer vender, mas não ter comprador.
Tá? Então, quando você tem esse problema, a gente chama de risco de iliquidez. Exato. No valuation contábil, uma outra estratégia, como o próprio nome sugere, o método consiste basicamente na análise da contabilidade da empresa, ou seja, no seu patrimônio líquido. Mas essa metodologia costuma ser insuficiente para estabelecer um valor real de uma empresa. Isso porque nesse modelo de avaliação são desconsiderados os bens intangíveis, como marcas, patentes, franquias, entre outros. E no caso do valuation de liquidação, o método consiste em somar todos os ativos e subtrair os passivos. Ele é muito usado em situações que as empresas estão sendo fechadas, liquidadas, por isso o termo. No caso do valuation pré-investimento, o método está relacionado ao valor de mercado da empresa antes da entrada de um aporte financeiro. E no do valuation pós-investimento é quando o valor da companhia considera o montante após a injeção de capital, a injeção desse aporte. Mas entre todos os métodos que falamos, deixamos por último o mais conhecido, talvez o mais sólido em literatura, que é o fluxo de caixa descontado, ou em inglês, Discounted Cash Flows. Muito bem. E há quem diga ainda a sigla FDC. FDC. Né? Exato. No fluxo de caixa descontado, a análise é feita a partir do modelo de fluxo de caixa, o que propõe uma abordagem de valor intrínseco para a empresa com projeções de lucro futuro, aplicando o desconto do risco associado ao investimento. Então, basicamente, você vai pegar a sua aula de matemática financeira, você já fez, aí você vai fazer aquele tracinho e colocar o fluxo de caixa. Então, o primeiro passo é você prever os lucros e os retornos futuros. Você está falando de ação, aí não é o valor da empresa, sim o valor que cabe aos acionistas, né? E aí você vai prever dividendos até o infinito, ou você para normalmente em 5 anos, em 10 anos, e depois você faz o que a gente chama uma perpetuidade, vai continuar crescendo. O segundo passo, e não menos trivial, é você adequar a taxa que você vai descontar. Então, qual que é o risco daquela empresa? E aí você pode usar modelos, eu uso modelos próprios, mas você tem o CAPM, por exemplo, que é o Capital Asset Pricing Model. Então, como eu meço o risco da empresa e com o risco daquela empresa, qual a taxa referente para eu descontar? Então, esse é o método mais tradicional, diríamos que o mais consolidado entre os financistas. E você já fez uma avaliação de um monte de empresa, né? Já fiz um monte de empresa, já fiz inclusive para um projeto na época da FGV há muitos anos para a Anatel. Então você tinha o seguinte, uma equipe, né? Não sou eu sozinho. Você tinha o seguinte, quanto que as operadoras de telefonia devem cobrar? Porque vai lá, as empresas, elas fazem aportes. Telefonia móvel, telefonia fixa, não importa. Quanto que elas têm que ter de retorno? Porque aí a Anatel vai lá e tabela o preço. Mas a gente está falando de 1%, 2%, 10%. Então a gente fez só essa segunda parte da taxa nesse projeto. E alguns outros para saber quanto vale um ativo. O fluxo de caixa você pode usar para uma empresa inteira, mas você pode ter um projeto. Então vou abrir as camisetas do Sami. Só esse projeto camisetas dentro da empresa. Qual que é o valuation dele? Dá para fazer. No caso da análise do valuation da empresa usando esse método, né, no fluxo de caixa, a tendência é que a companhia apresente resultados decrescentes ao longo do tempo. Isso porque nesse método é calculada uma taxa que corrige o superávit de maneira proporcional ao longo dos anos. Quanto maior o espaço de tempo analisado, as projeções ficam menos precisas. Isso porque é muito mais fácil fazer uma previsão para o ano seguinte do que para 5 anos a partir de agora. E nesse sentido, a base de cálculo que o fluxo de caixa utiliza para as suas projeções é de no mínimo 5 anos, no máximo 10 anos. Acabou os 10 anos, ou você supõe uma perpetuidade, ou você supõe que a empresa vai ser liquidada por um valor determinado. As vantagens desse modelo estão na apresentação dos riscos, além de mostrar uma avaliação de caixa no curto e no médio prazo, para o analista ficar atento nessa sensibilidade. Um outro ponto é que, dependendo das premissas usadas e os números usados no fluxo de caixa descontado, o valor justo de uma ação pode ser diferente entre um e outro investidor. Ou seja, valuation é muito mais do que uma fórmula. Envolve diversos fatores subjetivos que variam muito de acordo com cada investidor. A gente pediu para a Nord Research, que é uma casa de análise independente, falar para eles quais empresas estão caras e quais estão baratas. Lembrando que se o mercado for eficiente, não tem essa, mas pode ter ineficiências, pelo menos temporárias. Então, olha só o que a Nord nos falou.
Vamos lá, quais são as 3 empresas mais caras e as 3 empresas mais baratas da Bolsa? Então, o que é uma empresa cara e uma empresa barata? Uma empresa cara, basicamente, são aquelas que o mercado foi além, né? O mercado colocou expectativas de resultados que não fazem muito sentido no preço, e as empresas baratas são justamente aquelas que têm uma expectativa de resultado, ou que eu tenho uma expectativa de resultado, que é muito melhor que a expectativa de resultado do mercado. Obviamente isso faz as empresas, as 3 mais caras e as 3 mais baratas, né? Começando das caras, eu imagino que a empresa mais cara para mim na Bolsa hoje é a Magazine Luiza, justamente por isso. Ela cresceu tanto nos últimos anos e o mercado coloca esse crescimento para frente, o mercado coloca uma expectativa alta que esse crescimento vai continuar para frente. Hoje a Magazine Luiza negocia mais ou menos 82 vezes EBITDA histórico, quer dizer, o EBITDA dela dos últimos 12 meses comparado com o seu EV, né, o preço de mercado mais a dívida. Então é um valor bastante alto, por quê? Porque a competição nesse mercado de e-commerce, a competição com o Magazine Luiza é muito grande. O Brasil não é igual aos Estados Unidos, onde a Amazon domina, né? A Amazon tem mais de 50% do e-commerce nos Estados Unidos. No Brasil não, no Brasil você tem Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre, Amazon, e algumas outras empresas que competem nesse mercado. Então, assim, não é tão provável que Magazine Luiza consiga tamanho crescimento como eles conseguiram até hoje, justamente porque esse mercado, digamos, está mais competitivo. Uma segunda empresa que eu também acho bastante cara é VEG. A VEG vem apresentando ótimos resultados há bastante tempo e justamente por isso o mercado coloca uma expectativa de resultados muito bons à frente também. VEG negocia hoje a mais ou menos 45, 46 vezes EBITDA histórico, então olhando para trás, o mercado paga 45 vezes o EBITDA que ela já reportou nos últimos trimestres, mas ela tem um crescimento assim, o dólar ajuda ela, obviamente é uma empresa exportadora, uma empresa que fabrica motores elétricos, tem inclusive fábricas fora do Brasil, tem fábricas no Brasil, exportadora assim por natureza, empresa maravilhosa, faz produtos de nível mundial, mas assim, ela tem um crescimento sim, ela vem crescendo, sei lá, coisa entre 20% e 30% ao ano nos últimos anos, mas o mercado já coloca um crescimento muito forte para ela no futuro próximo, e a probabilidade dela conseguir esse crescimento me parece um pouquinho alta demais, ou baixa demais, né? A probabilidade baixa demais. Uma outra empresa que eu também acho bastante cara hoje no mercado é a Alpargatas. A Alpargatas é a fabricante das Havaianas, né? Todo mundo conhece as Havaianas. Hoje a Alpargatas negocia mais ou menos 44 vezes EBITDA, então mais ou menos no mesmo preço, pensando no histórico de VEG. Só que os resultados de Alpargatas vêm sofrendo bastante com a pandemia, né? Com varejo fechado, lockdown, distanciamento social e tudo mais. O EBITDA de Alpargatas caiu bastante, mas as ações não caíram. Por que as ações não caíram? Porque Itaúsa está comprando as ações de Alpargatas no mercado, então isso vem pressionando as ações para cima e só a Itaúsa ainda não descobriu, né? Só os gestores da Itaúsa ainda não descobriram que eles estão pagando caro demais para Alpargatas, porque o resultado deles vem caindo e a ação segurou. Então essas são as 3 ações mais caras que eu imagino da Bolsa. Por outro lado, as 3 ações mais baratas são justamente aquelas ações que possivelmente terão um resultado muito bom, né? Um resultado surpreendente, um crescimento bastante interessante, mas que ainda não está precificado pelo mercado, né? Então, uma das ações eu diria que é a PetroRio. PetroRio é uma empresa de petróleo que compra campos maduros, reduz bastante o custo de extração nesses campos e gera bastante caixa fazendo isso. Então várias petroleiras mundiais estão vendendo campos maduros porque para eles é muito melhor focar num campo que tem uma produção muito grande e esses campos que têm produções menores, né, a produção vai caindo com o tempo, eles acabam vendendo. A PetroRio compra esses campos a um preço, entre aspas, justo, reduz bastante o custo de extração e consegue um crescimento bastante relevante. Então a PetroRio negocia hoje a mais ou menos 9 vezes EBITDA histórico e tem um crescimento aí de coisa de 50% desse EBITDA e tem uma ótima visibilidade de resultados para os próximos trimestres, que é justamente a consolidação desses resultados, desses campos que eles compraram no resultado deles. Uma outra empresa bastante barata no mercado hoje é a Taurus, ela é exportadora de armas leves para os Estados Unidos, inclusive tem uma fábrica no próprio Estados Unidos. A empresa fez uma reestruturação recente, então a Taurus era conhecida por armas que atiravam sozinhas, produtos de péssima qualidade e tudo mais. Eles fizeram uma reestruturação bastante forte na empresa e hoje a empresa simplesmente entrega produtos de altíssima qualidade, são muito bem aceitos pelo seu consumidor nos Estados Unidos, eles exportam mais de 80% da produção deles. Então esses produtos são muito bem aceitos, eles ainda têm um ganho, uma vantagem competitiva no preço, eles vendem a arma um pouquinho abaixo e conseguem uma lucratividade bastante interessante com
vendendo essas armas. Hoje a Taurus negocia um pouco mais de 6 vezes EBITDA histórico e também tem esse crescimento bastante forte no futuro, vendendo armas para os Estados Unidos. O mercado americano tá super quente, comprador de armas hoje em dia, de armas leves, né? A última empresa extremamente barata é CSU Card System, tem o ticker CARD 3, é uma empresa de meios de pagamento que vale somente 750 milhões de reais na bolsa, vem apresentando um crescimento bastante consistente e tem tudo para continuar com esse crescimento bastante consistente nos próximos trimestres também. Negocia somente 5 vezes EBITDA, tem um EBITDA, uma margem maravilhosa, está conseguindo novos clientes, está entrando também nessa nova onda de fintechs e bancos digitais e tudo mais. Eles fornecem os cartões para essas empresas, está adquirindo pequenas empresas também para oferecer novos produtos. Então tem uma visibilidade de resultados bastante interessante. A própria empresa está super confiante nos resultados no futuro próximo e o mercado ainda não entendeu, né? Então é uma das empresas mais baratas da bolsa. Esse foi o Bruce Barbosa, analista e sócio fundador da Nord Research. Bruce, valeu, obrigado por ter participado aqui do Cafeína e do Invest News. Existem outras técnicas de valuation, como é o caso de análise de múltiplos, né, que a gente estava explicando, e até análise de múltiplos você pode fazer em relação a outras empresas ou em relação à mesma empresa no passado. Mas é válido ressaltar que esse método de atribuir um valor a uma empresa diz respeito a estimativas. Isso quer dizer que tem uma margem de erro e se você trabalhou com um cenário e outro se revelar, você pode ter uma distorção que vai refletir no preço. Muito bem, Sammy Boy, se você se interessou pelo tema, existem diversos livros a respeito disso. Vamos deixar uma lista na descrição desse vídeo com vários deles, mas tem 3 obras que a gente precisa aqui apontar de forma mais específica. Little Book of Valuation, Investing Valuation e Princípios de Finanças Corporativas. São 3 grandes obras escritas por ele. Quem? O Papa. O Damodaran, que é da NIU, professor de finanças lá da Universidade de Nova York, e tem também, junto com ele, eu diria que o livro do Copland. Copland também tem um livro de valuation muito bom. É um tema que tem muita literatura, além de contar com vários casos, né? Então, se entrar na base de Harvard Business Publishing, tem vários casos para você estudar, para você analisar. É muito legal o tema. E obviamente não se exaure aqui, né? Nosso tempo é limitado, mas os tópicos a respeito de valuation são muito extensos. Podemos voltar nesse assunto mais pra frente se você tiver interesse. E se tiver ficado com alguma dúvida específica sobre algum ponto que a gente falou, é só deixar nos comentários deste vídeo aqui no YouTube que a gente fuça lá e quem sabe a gente puxa a sua pergunta para ser respondida aqui no estúdio, beleza? Vamos agora em frente porque tem ainda o Giro de Notícias. E a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou a vitória da Oracle sobre o Google em uma batalha histórica por direitos autorais. Após 10 anos, o tribunal decidiu que o uso do código Java pelo Google não violou a lei de direitos autorais. O cerne da batalha foi a alegação da Oracle de que o Google roubou peças-chave de sua estrutura de programação Java na construção do sistema operacional Android. E a Uber vai indenizar uma mulher cega e seu cachorro em mais de $1 milhão após 14 motoristas terem se recusado a transportá-la. Segundo a usuária do aplicativo, mais de 60 viagens também foram canceladas pela plataforma antes mesmo dos motoristas chegarem no local. Segundo a Corte de Arbitragem da Califórnia, a decisão aconteceu porque a Uber permitiu atitudes de discriminação por parte dos seus motoristas. 19 estados americanos têm dívidas estudantis maiores que os orçamentos anuais dos estados. 45 milhões de pessoas devem $1,7 trilhão, segundo a organização americana Student Loan Justice. Georgia, Flórida e Missouri estão no topo do ranking, com 169, 148 e 141%, respectivamente, da dívida em relação a seus orçamentos. Há expectativas que Joe Biden cancele algumas das dívidas estudantis. Agora resta saber como se dará o perdão das dívidas, se por ordem executiva ou através do Congresso. E o que temos depois do giro? Tem que ver o que aconteceu com o dólar, com a bolsa, fechamento de mercado.
O Ibovespa subiu 1,97% aos 117.518 pontos. As maiores altas do dia foram de Udux, Hering e Vale. Já as baixas de Semig, Marfrig e Qualicorp. Já o dólar recuou 0,61% frente ao real, negociado em R$ 5,67. E com isso encerramos este Cafeína. Samidana, muito obrigado pela companhia, participação, companhia, pelos obrigado insights. Obrigado você pela parceria e até o próximo Cafeína. Tchau.